Hoje o tema tem a ver com um aspecto da comunicação que acaba levando embora a credibilidade de quem tem esse probleminha e não percebe que tem. Por isso, nós vamos aqui falar sobre como eliminar os vícios de linguagem. Para falar sobre isso, é bem importante falarmos também de que forma que ele pode travar a sua carreira. Claro, uma pessoa que quer crescer na carreira deve saber que quanto mais se desenvolve na comunicação, mais credibilidade, mais confiança passa, e isso faz com que a mensagem seja mais facilmente recebida. Quem fala melhor, fecha melhores negócios, se desenvolve na carreira e acaba chegando muito mais longe e realizando seus sonhos. Eu aqui, no meu dia a dia, eu vou recebendo pessoas que vão me contando das suas dificuldades. De ter perdido uma oportunidade porque não sabia falar, porque tinha vergonha de atender um telefone, porque tinha vergonha de falar com o chefe ou de expor uma ideia em uma reunião. Esses fatores estão muito relacionados com coisas que você pode carregar ao longo da tua vida achando que não tem solução, mas na verdade tem, e faz toda a diferença você saber como resolver. Então, o vício de linguagem é um dos aspectos bem negativos que suja, literalmente suja a fala, porque ele demonstra que quem tem o vício não está percebendo que tem, e enquanto que os outros percebem e se chateiam com isso. E aí, nós precisamos ver, então, o que são os vícios de linguagem? Toda palavra que entra na sua estrutura gramatical, ou seja, na sua forma de falar, na organização da tua frase, de maneira repetitiva e não tem função alguma por ali. Então, por exemplo, se você fala não sei o que lá, tá, não sei o que lá, tá, e o tá, vai aparecendo no final da frase, ele tem alguma função ali? Teoricamente, quando surge esse tipo de vício, provavelmente tem uma ideia assim de falar, tá bom, tá me entendendo? Alguma coisa assim. Mas a gente não precisa o tempo todo perguntar, você tá me entendendo? Não, em algum momento você pode colocar essa pergunta. Fica claro para você alguma coisa que tem a ver com a tua forma de checar se o outro está entendendo. Agora, encher a fala com tá no final é uma coisa automática, por isso é considerado um vício de linguagem. Da mesma maneira, o que nós podemos dizer em relação ao né? O né, ele aparece como um pedido de confirmação. Tá lá falando alguma coisa e tal, e põe o né no final da frase. E outro né. O que significa essa muleta, já digo, do né, ali como um reforço daquilo que você quer dizer? Então, acaba sendo um acessório que você põe na frase para te apoiar e passar a segurança em algo que você acaba transmitindo que não está bem seguro. Então, você vai falar, não sei o que lá, né? Não sei o que lá, né? Significa não é verdade? Não concorda comigo? Mas o tempo todo aparecer um né, significa que o tempo todo você precisa de um reforço da outra pessoa, desse né chegando sempre junto para que a outra pessoa te dê segurança. É claro que isso passa por um nível que você não percebe. Você pode ter um vício de linguagem sem perceber, ou também você pode não ter nenhum, mas eu estou dando aqui exemplo para ilustrar quais são os vícios de linguagem. Mas, além deles, tem o né, tem o tá, tem o daí, tem vários. Se vocês lembrarem de mais um, coloquem aí também. Mas nós temos um que, na minha avaliação, treinando profissionais, preparando o pessoal para gravar vídeo aí, meus alunos queridos que estão entrando também. O que eu acho que é o mais grave da história?
É o é. Ai, meu Deus, quando você vai falar alguma coisa, é aquele é. Não sei o que lá, é. Blá, 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 é. Esse sim leva para muito longe a credibilidade de quem tem este raio deste vício. Esse eu pego muito no pé, porque eu imagino o seguinte, que ele compromete a fala como um todo. Ele mostra que a sua fala, ela está no automático. Se você, ao falar, não percebe que está fazendo, alguém te pergunta alguma coisa, você vai responder e responde com pois é, barará, barará. Tirou já um aspecto que é vital na comunicação, que é a fluência. Para que a outra pessoa nos ouça, nos entenda, nós temos que estabelecer um fluxo de fala que o outro vá acompanhando, assim como nós estamos conversando aqui. Agora, se a cada pouquinho eu coloco o vício de linguagem, o que demonstra ao fazer essa interrupção totalmente desnecessária? Primeiro, que eu não estaria prestando atenção no que eu estou falando. Se eu estou fazendo aqui um e não me ouço, significa que a minha atenção está totalmente dispersa. Também acaba afetando muito a própria fala em termos de organização. Porque a partir do momento que você faz um o que acontece? Você acaba perdendo a relação de começo, meio e fim. Você vai, eu costumo usar essa expressão assim, você vai tateando, você vai tentando ver para qual direção você deve ir para ter uma melhor escolha da palavra. Às vezes o fato de ter um nada mais é do que uma busca rápida da palavra que vai te resolver o problema ali. Bom, então veja bem, o ou qualquer outro, ele demonstra, primeiro, falta de atenção, falta de percepção do fluxo da fala, que nós chamamos de fluência. A capacidade de ser fluente é fazer com que o seu pensamento seja bem coordenado com a fala, sem interrupções desnecessárias. Isso exige concentração, exige foco no assunto e na forma de falar. Eu sempre digo que uma boa comunicação ela tem que ter dois pesos e duas medidas bem equilibradas, que uma se refere ao que falar e outra ao como falar. Se ao falar você se dispersa e não presta atenção no que você está falando, aí aparecem os vícios de linguagem, porque eles são automáticos. Acho que o ponto mais complicado de um vício de linguagem é o fato deles existirem na fala de muita gente sem serem percebidos por quem fala. E é muito interessante porque eliminar um vício de linguagem traz um resultado muito incrível para a fala, para a forma como você expõe um pensamento, expõe uma ideia. E você pode dizer, mas eu não tenho vício de linguagem nenhum. Eu vou te dar aqui uma atividade para você fazer, para ver se tem ou se não tem. É muito simples. Sabe o que você vai fazer? Você, ao finalizar aqui a live, não agora, fica aqui comigo, manda, diz assim, se você conhece alguém que tenha vício de linguagem, manda aqui para a live, diga, tem um papo aqui que eu acho que te interessa. Mas às vezes a pessoa não percebe mesmo, às vezes não, a maior parte das vezes. Então aí você manda uma mensagem de áudio para alguém bem próximo, conta alguma coisa e você vai ver imediatamente se o o né, o tá, o daí, enfim, toda essa lixarada que dá assim para dizer, é ou não é? Porque são palavras que entram aleatoriamente e acabam te prejudicando. Mas um dos aspectos que também acaba tendo muito a ver com o aparecimento do vício de linguagem é a falta de repertório. Se
você não tem facilidade para achar a palavra certa, você precisa de um tempo para ficar buscando. Aí, nesse caso, o melhor é fazer uma pausa e deixar que essa palavra venha. O ok também é um vício de linguagem? Pode ser. Ok, o entende, entendeu? Né? Falar não sei lá, entendeu? Entendeu? Nossa, o vício do entendeu é terrível também, não é, Ana? Porque você acaba o tempo todo tendo essa sensação de que ok, 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 entendeu? Então, vício de linguagem é exatamente isso, é aquilo que incomoda, aquilo que estressa a gente de ouvir. Quem aqui nunca teve uma situação em sala de aula de ficar fazendo quadradinho com os risquinhos para ver quantos vícios que o professor cometia? Vocês já fizeram isso? É, é terrível mesmo, Cíntia. Mas a forma como a gente coloca um vício tem muito a ver com a falta de atenção. Por isso, o primeiro passo é fazer com que essa fala seja consciente. E não tem outro modo senão trazer uma gravação para analisar. Falar com as pausas, como é que é aqui, Elisandra? Falar com pausas ajuda com esses vícios. Sim, mas ajuda, mas também não pode ser uma fala que seja totalmente cheia de pausas, que também desconectem o teu interlocutor. Eu lembro há muitos anos, numa atividade que eu realizava, que tinha um chefe de uma estrutura que eu fazia mentoria com o pessoal lá. Esse chefe, ele era muito interessante, um cara super, super inteligente, mas ele tinha uma característica que ele começava a falar e ele parava. Ele parava, literalmente. Eu tô aqui falando, é como se eu fizesse assim. Mas do nada. Aí todo mundo ficava olhando para ele, é como se ele apagasse por alguns instantes e aí continuasse normalmente. Então ele fazia uma pausa, sabe-se lá por quê. Talvez a pausa longa dele era o vício, né? Era o vício da pausa. Não era um vício de linguagem, mas era um vício de ausência de linguagem. Mas era uma característica que incomodava muito as pessoas, porque às vezes se queria agilizar uma conversa, não, tinha uma pausa ali enorme para ser superada. Não uma, várias no decorrer da fala, que também é uma característica que pode complicar. Mas entre um e uma pausa, com certeza, Alessandra, uma pausinha rápida que você vá buscar no teu dicionário interno a palavra certa, isso é muito bom. Então, o que é o dicionário interno? Ao longo da nossa vida, todas as nossas experiências, todas as nossas leituras, o nosso conhecimento, tudo isso vai formando o nosso repertório. Por isso que é muito importante a leitura. Mas eu só leio notícias, só o título da notícia. Aí não é possível querer ter uma boa bagagem. E o repertório é a tua agilidade de buscar uma palavra, outra palavra rapidamente. E eu, recentemente aqui, eu fiz uma live com alguns exercícios para melhorar o repertório. Dentro em breve posso fazer outra, dando algumas opções. Uma delas é, por exemplo, eu tô aqui com um monte de livro embaixo do meu computador aqui. Então, por exemplo, tá lendo lá alguma coisa, põe lá, pronto, deixa eu pôr aqui de novo. Põe no dicionário, aperta ali, se for, né, online, o teu livro, ou aqui, pega um dicionário e busca uma palavra, mesmo uma palavra conhecida. Eu acho que esse é um exercício
tão bacana que te leva a conhecer a origem da palavra, faz você criar um contexto ali para aquela palavra e outras que você pode ir também buscando significado, amplia muito a tua capacidade de interpretar. E isso é muito poderoso, porque a partir do momento que você tem facilidade para lidar com o seu repertório, você consegue construir frases sem interrupções. Aqui a Márcia, oi Márcia, Márcia pergunta: existe relação entre vícios de linguagem e organização da fala? Sim, existe com certeza, porque uma fala, quando tem muita interrupção pelo vício, também tem uma desconcentração, existe ali uma desconexão entre a pessoa que está falando e a fala que está sendo produzida. E isso acaba gerando uma desorganização com muita facilidade. Falar exige concentração, não tem outra coisa, você tem que se concentrar. A Luá aqui está falando que quando ela era mais nova, uma professora chegou a falar queridinhos, meu Deus, 143 vezes numa aula ou num semestre? Ou no ano? 143 vezes? Imagino, que coisa. Eu também jamais esqueceria. Não sei como que foi para os alunos encararem o desafio de serem chamados de queridinhos. Tudo bem chamar de queridinho, mas 143 vezes não dá, né? Bom, a Jaque aqui também fala que a leitura ajuda muito, sem dúvida que sim. E eu vou fazer uma live sobre repertório. É, eu penso que a curiosidade sempre é uma coisa bacana para aumentar o repertório. Eu aqui estava falando, a Luá, que está aí na live, ela é minha filha, minha amigona, aliás, e também ela trabalha junto comigo nesse meu projeto online. Ela é escritora, é publicitária. E eu aqui vou dar um exemplo usando ela mesma. Não que eu seja mãe coruja, não é isso, mas é uma coisa que até me surpreende muito, ah, a coisa da curiosidade. Acho que por ser escritora, por sempre gostar muito dessa coisa de leitura, então você está assistindo um filme e aí se fala, nossa, esse ator aí, quem que é mesmo? Ah, ela já vai assim, mais rápido, acessa as coisas com uma velocidade, enquanto, nossa, ainda estou tentando lembrar de alguma coisa, a informação já veio, já foi, já tem mil conexões e tal. Então eu acho que hoje vocês que são de uma geração mais nova, mais conectada, têm aí uma vantagem de ter à disposição muitas ferramentas para melhorar o repertório e rapidamente. Ou seja, então é acessar uma coisa, outra e não ter preguiça de conhecer as coisas. Então, se todos os dias você capricha na tua leitura, mas eu não tenho tempo de ler. Tem sim, pelo menos nem que seja para ler 10 páginas por dia. Leia, porque vale a pena e vai te preparando para as situações da fala do dia a dia. Os vícios de linguagem, eles incomodam só? Não, eles levam embora oportunidades. Eu, particularmente, quando uma pessoa começa com eu não consigo prestar atenção na fala. Agora, imagina se alguém está apresentando um projeto, se é uma pessoa que está vindo trabalhar comigo e eu não consigo imaginar como que é a relação de credibilidade com aquela fala tão suja, tão descuidada. Então, é claro que no momento que nós estamos falando, nós devemos previamente organizar um assunto. A organização vai fazer com que a fala por si só já tenha uma direção melhor. Agora, um grande problema, e por isso que a organização da fala tem a ver com vício de linguagem. Se você não se prepara para falar, então imagina que você vai entrar numa reunião, você vai ter que levar um projeto, uma coisa bem importante. E você, eu domino o assunto, eu vou de qualquer jeito.
Se você não prepara o que você vai falar, é bem possível que chegue na hora você fique buscando a melhor forma de fazer isso. Ah, mas então o ideal é decorar alguma coisa, é se preparar para falar ipsis literis algo que não tenha o risco de ter um vício de linguagem? Claro que não, tá louco? Não dá para decorar nada, mas você tem que previamente saber o teu começo, meio e fim, para que você possa deixar o teu cérebro agir, fazer as construções necessárias, mas dentro de algo que você domina. Então o tema você domina, mas além de dominar, você preparou também, você colocou um começo, meio e fim. Quando você vê alguém lá com uma série de és no meio da fala, o que significa isso? Que não se preparou, não está ali com aquele domínio, com aquela certeza do que deve ser falado. E aí fica naquela enrolação. Deixa eu ver aqui. Não é a única forma, existem diversas formas de ampliar o repertório, conversa com pessoas inteligentes. Sim, eu penso que as pessoas, isso também é uma coisa bem bacana, conversar, saber conversar. E aqui a Márcia falou que assistir jornal era para ampliar o repertório e visão do mundo. Eu penso que o jornalismo, embora hoje se viva aí uma situação bastante difícil para os jornalistas, o jornalismo no mundo ele é muito importante. A partir do momento que nós não tivermos um jornalista preparando, olha só hoje a morte da Rainha Elizabeth, o quanto que rapidamente as informações já vieram com muita qualidade. A gente soube da trajetória dela, da trajetória do príncipe Charles, que agora é o rei, e então o jornalismo tem um papel essencial de informar. E é claro que a gente tem que buscar sempre a fonte correta, mas quando você é uma pessoa que diz assim, ah, não, eu não gosto de notícia porque só tem desgraça, nada disso. A gente, deixando de se informar, nós vamos aos pouquinhos nos tornando pessoas alienadas, que aí não sabe conversar sobre nada. Então imagina que você vai num casamento e você está lá numa mesa que você não conhece as pessoas. Sobre o que você vai conversar? Você não tem papo para conversar, porque você não está por dentro de nada. E pior, ao invés de você conseguir aprender alguma coisa, fazer conexões e tal, você não tem como conversar, como puxar uma conversa. E isso também é algo importante. Quando você ouve alguém contando alguma coisa, se você é uma pessoa desinformada, você vai dar bola fora, não vai? Vai falar um troço que a outra pessoa vai dizer, nossa, não tem a menor noção do que está falando. Não dá. A gente tem que ter muito assim, discernimento para buscar informações corretas, se conectar com informação, saber conversar. Também aqui vale um parênteses nessa nossa conversa, que é também levar em consideração que nós devemos saber conversar com quem não sabe conversar. Isso é uma coisa bem importante também. Não é porque você sabe de mil coisas, sabe, enfim, um monte de informações, de notícia, de coisas curiosas. Quando você vai conversar com alguém que não sabe dessas coisas, você também pode ter a capacidade de dar acesso a informações interessantes, não de uma maneira arrogante, nem, mas assim, compartilhando aquilo que você sabe, porque com certeza você vai ajudar na construção do repertório do outro e, consequentemente, também vai fazer com que essa fala fique melhor, ou seja, sem vício de linguagem, que acaba sendo um grande problema. Aqui tem um comentário, em vez de falar o ou seria melhor ficar em silêncio. Sim, mas um silêncio muito rápido, uma pausa rápida e se propor a partir dali ficar muito focado naquilo que você está falando, para não desconcentrar. Se você se pega fazendo você tem que
aumentar teu nível de atenção, de escuta mesmo, uma escuta ativa. É como se identificou um aqui. No decorrer da tua fala, é como se acendesse uma luz vermelha no próximo Aí você diz, opa, segura para ele não aparecer de novo. Eu acho que até eu já contei isso aqui, mas é uma coisa interessante. Eliminar vício de linguagem de alguém. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Eu vou mostrar para vocês, eu devo ter no meu material aqui. Ah, eu tenho. Olha que legal. Isso aqui é uma ideia radical, que é o seguinte, é um cartãozinho vermelho. Aqui no meio tem um cestinho, olha. Não sei se dá para ver, como se fosse, ó, para capturar o vício. É uma maneira visual de encerrar com o vício de linguagem, uma vez que é tão difícil a pessoa se perceber fazendo Não, mas eu não falei falou. O negócio é o seguinte, se você identificou que você tem esse raio, um deles, né, o o tal, entende, ok, o queridinho, como diz aí, lá, o que for, você vai pegar um pedacinho de papel, alguma coisa, um lembrete, e você vai pegar uma pessoa para ser o teu caça-vício de linguagem. Você vai combinar, pode ser uma pessoa da família, um amigo, qualquer pessoa. E você vai dizer assim, olha, eu tenho aqui um viciozinho, mas eu não percebo quando falo isso. Vamos fazer uma coisa, eu vou contar aqui alguma coisa para você e na hora que eu falar, vamos aqui dar um exemplo do Na hora que eu aparecer com você levanta esse papelzinho aí, combinado? Mas olha, é divertidíssimo fazer isso. Aí você começa a falar e o teu caçador do vício de linguagem tá ali, pronto para agir. E você fala lá pronto, levantou o cartãozinho, dá uma raiva. Eu vejo, tenho clientes meus que dizem, Cida, baixa esse cartão. Acho que tem um aspecto psicológico. Se você quiser radicalizar nessa eliminação do vício, você já aproveita e faz um cartãozinho vermelho. O meu é vermelho, você pode pegar qualquer coisa, pode ser uma coisinha que seja assim, uma forma visual de você entender que ali você colocou um vício sem perceber. Muito bem, a partir do momento que você foi chamado a atenção, foi chamado ou chamada a atenção, o teu cérebro começa a ficar esperto para dizer, não, eu não quero mais esse negócio. Você faz mais uma vez, diz, não consegui perceber. Chega uma hora, você já diz assim, olha, pode levantar o cartão que já estava aparecendo um aqui. Você consegue perceber no teu trajeto de pensamento e fala onde que vai aparecer. Pronto, esta é a melhor forma de eliminar vício de linguagem, ou seja, tornar visual. Então veja lá que tem um passo a passo para isso. Primeira coisa, perceber se existe um vício de linguagem na tua fala que você nunca se deu conta. Tem aí o o tal, entende, ok. Todos eles fazem parte da categoria. Você pode ter, inclusive, mais do que um. É bastante comum. Quem faz o ter o né também. O né, todas as vezes, é vício de linguagem? Claro que não. Se você fala assim, olha, agora mesmo eu estava vendo, nossa, tá uma lua bonita, né? Esse né, ele tem uma função da outra pessoa falar, nossa, tá linda. Ou seja, esse né ali é uma relação de coloquialidade, um traço que você está ali falando, não é, você está pedindo a afirmação do outro. Mas aqui nós estamos falando quando o né aparece de uma forma automática, sem que você perceba. Então, dessa maneira é muito bacana, você grava e identifica. Isso por si só não vai resolver teu problema. Grava, identifica e chama alguém para ser o teu caça-vício de linguagem, o teu caçador.
Pegou. Ah, o tipo também. Isso aí, lá. Põe lá o cartãozinho e vai. E vai. Uma, duas, três, quantas vezes for necessário, até que você fale, e isso vai te dando uma autoconfiança, vai fazendo com que você diga: nossa, como a fala ficou limpa. Se o vício de linguagem suja, a fluência, a tua desenvoltura ao falar, com certeza tem uma relação direta com os resultados que você tem no dia a dia, que depende da comunicação. Isso, claro, que impacta na carreira. Você vai demonstrar muito mais domínio da comunicação, vai passar muito mais confiança, vai conseguir se posicionar muito melhor. Se você tem algo a dizer e precisa se posicionar de uma maneira convicta e começa essa conversa com a fala toda suja, não dá. Não é verdade? Você concorda comigo? Não dá. Então, é um ponto de muita atenção que precisa ser resolvido. E eu espero que com esse nosso bate-papo aqui, você já tenha as ferramentas necessárias para tirar tudo o que pode estar escondidinho na tua fala sem você perceber. Combinado? Conte aqui para mim se tá combinado, se vocês vão gravar esse áudio e vão perceber. Manda uma mensagem caprichada aí para alguém e vai fazer esse levantamento. Anota lá a frequência que você falou, né, tá? E tomara que não seja muitas vezes. Pessoal, ficamos por aqui. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Cleverton tá me dizendo que não tem vícios de linguagem porque lê demais. Claro, Cleverton, falamos sobre isso aqui, o quanto que a leitura é importante, mas costumo esquecer palavras durante a fala quando fico nervoso. Aí faz uma pausa, respira e vai em frente. O nervosismo pode aumentar o vício de linguagem ou não. O Cleverton esquece as palavras, mas não usa nenhum né? Pelo amor de Deus. Então, um beijo, pessoal. Até amanhã.